Glória a Deus, que alegria, amados, estarmos juntos nessa manhã. Eu quero trazer uma palavra ao seu coração, não quero demorar muito, porque eu sei que hoje é dia dos pais, né? Alguns acabaram até não vindo e outros estão desejosos de ir para casa, preparar lá um churrasco. Na verdade, as mães, né? Os filhos estão preparando um churrasco para os pais, ou uma bela macarronada com molho. Qual que vai ser o molho hoje? Fala aí, irmã, que molho que é hoje? 4 queijos, um toquinho de gorgonzola. Vamos parar por aqui, deixa eu pregar primeiro, senão você vai se distrair. Glória a Deus, glória a Deus. Amados, nós temos conversado, temos aprendido que sim, você e eu somos reis e sacerdotes. Você e eu não somos vítimas, você e eu não andamos nos arrastando sobre a terra, tentando alcançar a eternidade e tentando convencer Deus para nos abençoar. Não. A Bíblia diz em Efésios que você e eu já somos abençoados, já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Portanto, você é uma pessoa abençoada. Amém, amados? Glória a Deus. Você é uma pessoa abençoada, você é uma pessoa bendita. Conforme já foi dito pelo Gilberto no momento da oferta, a crise não é para você e para mim. Outro dia eu vi uma frase, a crise está aí, mas eu decidi não participar dela. É uma boa frase, é frase de crente, não é verdade? Decidi não participar da crise. E vimos na semana passada, na história de Paulo, mesmo ele, sendo rei e sacerdote, um homem tão abençoado, um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, viu e ouviu coisas indizíveis, inarráveis ou inenarráveis. Qual que é o certo? Tem professor português aqui, não? Inenarráveis. É forte o negócio, né? De um jeito e do outro não dá para contar. Mesmo ele, com todo esse perfil, esse histórico, se você lê com uma lupa, o Novo Testamento, você vai perceber que esse homem passou por muitas lutas, muitas angústias. É interessante que algumas pessoas perguntam sobre essas lutas do apóstolo Paulo e do cristão. E algumas pessoas olham a luta e dizem, não tem jeito, Jesus disse que no mundo tereis aflições. E é verdade, mas Jesus não disse que no mundo vocês viverão em aflição. É diferente, amados. Viveremos aflição, ó céus, ó... Não é isso que a Bíblia está dizendo. Nós passamos por lutas, mas nós somos mais que vencedores. Isso precisa ficar muito claro. Irmão, o que tem de crente se arrastando sobre a terra, mal-humorado, azedo, essa vida, eu vou carregando a minha cruz e não sei o que. Amados, você é rei e sacerdote, você já é abençoado. Amém? Paulo, ele passou por lutas inimagináveis. Ele menciona apedrejamento, naufrágio, açoites, injúrias, perseguição, mas ainda assim você lê também com uma lupa e você percebe ele feliz em toda a sua trajetória. Ele diz, eu sei passar necessidade e sei ter abundância. Eu aprendi a me contentar. E posto essa nossa reflexão sobre o que temos falado, eu gostaria nessa manhã que você abrisse em 2 Coríntios uma vez mais, no capítulo 13, e eu gostaria que você olhássemos o versículo 11. 2 Coríntios, capítulo 13, o versículo 11. Aqui, o apóstolo Paulo, são aqui as últimas palavras dessa carta. E também são já das últimas palavras da pessoa dele. Muito já tinha acontecido, muitas vitórias, muitas lutas, algumas derrotas. E aqui ele chega à conclusão final dele. Na carta dele, ele quer dar mais um último conselho, essa impressão que dá para os seus amados irmãos de Corinto, e que, por consequência, para nós também. E ele diz assim, no versículo 11 de 2 Coríntios, capítulo 13, está escrito assim: quanto ao mais, irmãos, a Deus, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Versículo 12: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam
com todos vós. Aleluia. Amados, que maneira extraordinária de terminar essa carta. Se você pegar de trás para frente o que eu li aqui, ao último versículo, Paulo coloca, nós poderíamos dizer assim, toda a sua energia, todas as forças em Deus. Ele diz, olha, eu escrevi e falei tudo, mas é o seguinte, quem vai sustentar você é o próprio Deus. Ontem, quando estávamos ali, isso, invariavelmente me acontece isso, no momento da ministração, da pregação, quando estamos ali no palco do nosso caminhão, e existem eventos que as pessoas estão mais atentas, outros que elas estão menos, tem vezes tem mais gente, às vezes tem menos gente, às vezes tem mais crianças, às vezes tem mais adulto. Ontem me chamou a atenção que era um grupo misto, tinha criança, tinha adulto, tinha mãe, tinha pai, era do lado de uma associação dos moradores, então, e uma quadra de futebol, um lugar muito bom, muito estratégico. E todas as vezes que eu estou ali ministrando, eu fico olhando para aquelas pessoas e pensando, Deus, como que o Senhor vai cuidar deles? Já não te passou esse pensamento? Deus, o que vai ser dessa pessoa? Quantas pessoas se evangelizou ontem, Gerson? Das 350, umas 340, mais ou menos. Umas 60 pessoas, né? O irmão lá, camisa azul lá, quantas pessoas evangelizou ontem? 20 pessoas, né? Eu cheguei, estava ele com o Marcelo Gipiela, contando, olhando as fichas ali, abordando pessoas. E assim, um após o outro, né? Se eu perguntar aqui para você, olha, eu orei com um, orei com dois, eu orei com tantos. Não passa um pensamento na sua mente, Deus, o que vai ser dessas pessoas? Ontem, né, logo na entrada, onde eles estavam falando que mal estacionou o ônibus, já caiu um sujeito endemoniado lá. 3, né? Mal estacionou o ônibus, né? Esse ônibus, amados, o ônibus mete medo no inferno. Quer dizer, não é o ônibus, né? É o nome de Jesus, amém, amados? Mas, amados, quando você olha, né, para aquelas pessoas ali, ontem, né, caiu um endemoniado ali, outro ali, um dá um testemunho ali, não passa pela sua mente, Deus, o que vai ser dessa pessoa? Brando, tantas pessoas que a Jocum evangeliza, não é verdade? No mundo inteiro, não passa um pensamento, o que vai ser dessa pessoa? Amados, eu fico vendo Paulo escrevendo essa carta. Aleluia. E penso, Deus, o que vai ser de fulano? O que vai ser desse? O que vai ser daqueles que virão ainda? Será que um dia vai aparecer um país chamado Brasil? O que vai ser deles, Deus? E no fim ele diz, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amados, quem cuida de você e de mim, quem cuida dessas pessoas que evangelizamos é o próprio Espírito Santo. Amém, amados? Graças a Deus por isso. Bem, mas eu quero dar uma ênfase no versículo 11, para você e para mim nessa manhã, quando ele diz, quanto ao mais irmãos. Amados, veja que privilégio, começando, destrinchando um pouco esse texto. Paulo, ele nos chama de irmãos. Por que somos irmãos? Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Dia dos Pais, algumas pessoas não gostam de comemorar. Talvez porque tem uma lembrança ruim do seu pai, talvez porque se quer conhecer o seu pai terreno, talvez apoiou bastante, talvez o pai era alcoólatra, isso, aquilo, mas o teu pai celestial não é assim. Ele não é assim. Ele não é assim. E por melhor que seja o teu pai terreno, o teu pai celestial é ainda melhor. Ele é o Deus criador dos céus e da terra, e você tem o privilégio, você e eu, de chegarmos com confiança na presença dele e chamá-lo de Pai. Mas é uma carta endereçada para você e para mim, não é uma carta para o mundo, não é uma carta para estranhos. Compartilhei com os irmãos que há uma semana atrás estávamos naquela mesa redonda sobre liberdade religiosa. Eu fico olhando aquelas pessoas ao meu lado com todo respeito, com todo amor, com todo, enfim, com toda honradez, tratando eles ali. Mas, amados, é tão diferente a realidade que você e eu vivemos, é tão diferente você saber que é filho de Deus, que você não precisa ficar tentando convencer um ser superior a gostar de você, porque você é filho de Deus. E Paulo lhe diz, irmãos, a Deus. E aqui ele começa a dar algumas recomendações da nossa postura, do nosso viver diário. A primeira coisa que ele diz, regozijai-vos. Note que a Bíblia não coloca como uma mera sugestão. Isso é o que se espera do cristão. Regozijai-vos.
Como assim, Arno? Dê uma olhadinha, por gentileza, o que está em Neemias capítulo 8, versículo 10. Neemias capítulo 8, versículo 10. Paulo lhe diz para os crentes: regozijai-vos, seja feliz, seja grato, esteja em alegria. A palavra de Deus diz assim, Neemias 8, 10. Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Amados, até na medicina já se sabe que se uma pessoa está triste ou abatida, ela demora mais para sarar de qualquer enfermidade. Não é verdade? E a Bíblia diz: a alegria do Senhor é a vossa força. Para contextualizar, uma vez já ministramos sobre esse texto, está falando da reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias tinha voltado do exílio e com um grupo de pessoas estava reconstruindo Jerusalém. E eles estão no momento da construção em que reúne todo o povo, a lei é lida, Esdras está ali também. E o povo estava um misto de alegria e tristeza, um misto de expectativa e esperança. Ele diz: faça o seguinte, faça uma coisa, o quê? Alegre-se no Senhor. É interessante, amados, que no Antigo Testamento você sabe que a graça era dada sob medida, não é verdade? A unção era dada para homens e mulheres específicos, em momentos específicos, para ocasiões e propósitos específicos. Só que hoje, o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne. Jesus já veio. Amados, não era só aquele dia. Hoje, todo dia é dia de alegria para o cristão. E é interessante, né? Eu estava ouvindo o Gerson falar sobre orando, né? Se você se sente inseguro, tem medo. Ontem veio uma garotinha, até o GPL estava ali no ônibus, a mãe trouxe a garotinha, e o GPL estava de jaleco de médico, e ela trouxe a menininha ali. Olha, essa minha filha tem muito medo, ela tem muito medo. E eu estava ali, e daí nós oramos para aquela criança. Mas diz criança, medo do que uma criança tem? Sabe o que é isso? É opressão maligna, opressão demoníaca. Mas a Bíblia diz: alegre-se no Senhor. A alegria do Senhor é a tua força. Mas é interessante nós vermos, disse: mas ide, comei gorduras, bebei doçuras, enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia, amados, depois que Jesus foi ressuscitado, esse dia dura até hoje. Esse é o padrão de vida para nós cristãos. Compartilhar alegria, leveza com as pessoas. A alegria do Senhor é a sua força. Mas, amados, só se alegra no Senhor quem o reconhece como Senhor da sua vida. Voltando a falar daquela menininha, eu tenho absoluta convicção que o poder de Deus se manifestou naquela menina e é uma outra criança a partir de hoje. Da mesma forma é com você e comigo. Paulo, ele diz lá em Coríntios: regozijai-vos. Ah, mas então eu é para forçar um sorriso amarelo, assim, se eu não estou muito feliz? Né? Hoje é dia dos pais, eu já estou até preocupado que vou ganhar pela terceira vez a mesma meia da minha filha lá. Eu é para... O que é para fazer? Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando, mas independente da situação, da circunstância, a sua alegria está no Senhor. Você olha para Ele, não para as circunstâncias. Você não tira a alegria das circunstâncias. Mesmo porque as circunstâncias são passageiras. Sejam elas boas, sejam elas más. Não é verdade? A sua alegria você tira do Senhor Jesus. Senhor, obrigado por esse dia que o Senhor me concede. É interessante que o Gersinho estava falando sobre essa questão do medo. E pessoas que vivem inseguras. Eu estava me lembrando, há uns 2, 3 anos atrás, eu conheci um agricultor lá no interior da Bahia, muito rico, muito próspero, mas muito, muito, muito. Ele me recebeu lá, passamos 2 dias juntos, foi um tempo muito gostoso. E ele mora ali numa cidade chamada Luiz Eduardo Magalhães, bem no meio da Bahia. E aí nós estávamos ali e tal, conversei, fomos almoçar. Aí ele me levou na caminhonete dele e parou assim, no meio da cidade, cheio de gente, muito carro. E aí ele deixou a chave na ignição. E eu fui pegar a minha mala, onde eu tinha o computador e tudo para almoçar. Ele falou: você não crê? Eu falei: crê no quê? Que Deus está cuidando daqui? Creio.
Ele falou, eu nunca tiro a chave da ignição. O carro tudo aberto, é como se deixasse aqui na frente. Só que mais gente. Aí eu pensei, agora, né? Meu computador, minha mala, como é que eu vou fazer agora? Aí deixei a mala ali, né? Sabe quando você quer sentar na janela do restaurante e ficar olhando assim? Já até aconteceu isso, não aconteceu? Deixa eu ficar olhando ali. Ele estava me contando que ele falou, pastor, essa é a minha experiência de vida. Eu planto milhares de alqueires de soja, eu não faço seguro de nada, de nenhuma máquina, de nenhum equipamento, de nada. A minha casa eu nunca tranco. Eu fiquei olhando assim. Ele alcançou algo diferente em Deus. Não é verdade, irmãos? Não estou dizendo para você fazer isso. Estou contando a experiência dele. E aí ele contou que ele adquiriu uma propriedade lá no interior do Piauí, e aí tem poceiros e tal. E um dia cercaram ele todos armados para atirar nele. E de uma forma milagrosa ele foi embora. Depois ele soube de um testemunho de uma outra pessoa que disse, nós mandamos um grupo de atiradores para matar você. Mas eles voltaram porque disseram que tinha tanto segurança em volta de você que não tinha jeito. Ele falou, eu não tenho segurança nenhuma, ele falou. Né? Amados, você percebe que dá para crescer no nível de confiança em Deus? Essa palavra que o Gerson trouxe, você que recebeu oração, receba no teu coração isso. Alegre-se em Jesus. Não ande mais com medo, temeroso, assustado. Alegre-se no Senhor Jesus. Amém, amados? Voltando para 2 Coríntios 13, 11, Paulo lhe diz, regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos. Em segundo lugar, ele diz, sede perfeitos. Você já leu isso na Bíblia ou não? Sabia que esse é o padrão que Deus estabeleceu para você e para mim? Sede perfeitos. Cutuca a pessoa que está ao teu lado aí, seja perfeito. Seja perfeito. Alguém já disse, viu? Falei para você. Falei? Como que eu faço isso, Deus? Ser perfeito. Você sozinho não vai conseguir mesmo, não é verdade? Mas você percebe que esse é o padrão que Deus estabelece para nós? E aqui no ser perfeito, amados, a gente pode abrir um leque muito grande de coisas, mas eu quero condensar numa realidade. Ser perfeito é confiar 100% na obra de Jesus e não nas próprias obras. A graça, que é o próprio Senhor Jesus, já pagou o preço pela sua vida. Tudo o que você e eu precisamos para ter uma vida piedosa, uma vida abençoada, Deus já proveu. Amado, ser perfeito está diretamente relacionado a confiar 100% na obra do Senhor Jesus. E não confiar nas próprias obras. Eu vou no Jesus é mais, porque daí Deus vai gostar mais de mim. E se eu sofrer bastante no sol lá, Ele vai gostar ainda mais de mim. Não vai, amados. Ele gosta de você e de mim do mesmo jeito. Eu preciso entender que ser perfeito, amados, é considerar o meu irmão igual a mim. Lembra-se que conversamos na semana passada, no momento da ceia, sobre discernir o corpo de Cristo? Participar da ceia indignamente significa discernir mal o corpo de Cristo. Amados, ser perfeito passa por isso, por controlar a língua. Cuidado que você tem falado do teu irmão, da tua irmã. Cuidado. Use a tua língua para abençoar. Amados, e Paulo ele coloca isso, seja perfeito. Confie na obra do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, ele diz, sede consolados. Coloca para nós, por gentileza, João 14, 16. Sede consolados. Amados, só é consolado quem precisa de consolo, não é verdade? Quando eu era adolescente, eu devia ter uns 15 anos talvez, me deram um livro de presente. E eu não sei, muitos devem conhecer esse livro, não sei se existe hoje em dia, mas o título era um livro de devocionais e chamava-se Mananciais no Deserto. Alguém conhece esse livro ou não? Olha, vocês já leram esse livro. Eu comecei a ler aquele livro e li um dia, li no outro dia. Eu não vou mais desse negócio aqui. Esse aqui está falando para gente que tem problemas. Com 15 anos, que problema que você vai ter, né? Estava achando bom. Eu me lembro que aquilo me inquietou até que eu entendi que sim, amados, o mundo é extremamente cruel e agressivo. E o ser humano, nós precisamos ser consolados. Se não for a obra do Espírito Santo em nosso meio, para nos erguer, para nos colocar em pé,
dia após dia nós não subsistimos e não avançamos. Veja o que diz a palavra de Deus em João 14,16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, outro consolador, para que fique convosco para sempre. Agora, isso aqui é muito importante que eu quero colocar para você. Aprendi com o pastor Rainer Bonk, muito importante. A Bíblia diz: sede consolados. A Bíblia diz: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro consolador. Você já reparou que o texto não diz que é você que tem que orar pelo Consolador? Mas Jesus diz: sou eu que vou orar para que o Consolador venha. Tem pessoas, amados, que quando estão numa reunião e querem o batismo com o Espírito Santo, eu vou orar bastante, né? Vamos ter um louvor para criar uma atmosfera para que o Espírito Santo venha, né? Vamos fazer uma atmosfera assim para que... O louvor é bom, né? Gostamos, achamos bom, mas não precisa, mas o Espírito Santo não precisa da atmosfera. Quando ele veio como um vento impetuoso. Que atmosfera, irmãos, né? Veio e línguas de fogo repartidas sobre todos. Mas o mais interessante aqui que me chama a atenção é que as pessoas não precisam orar. O próprio Jesus diz: eu vou orar por você. E você vai ter acesso, você vai ter comunhão, você vai ter tempo com o Espírito Santo. Irmão, não abra mão do que você já recebeu do Espírito Santo e com o Espírito Santo. Muitos cristãos, amados, têm tido experiências maravilhosas com o Espírito Santo, mas por uma razão ou outra param de orar em línguas, param de profetizar, param de ter sonhos, param de ter comunhão com o Espírito Santo. Cuidado! Aquilo que você já recebeu, valorize. Irmão, valorize. Aleluia. Responda para você, não para mim. Quando foi a última vez que você orou em línguas? Quando foi a última vez que você pediu a interpretação das línguas? Quando foi a última vez que você sonhou algo da parte de Deus? A Bíblia diz: sede consolados. Amados, o Espírito Santo nos consola, mas eu preciso estar aberto para receber, irmãos. Amados, quantos cristãos andam sem dormir? Cristão, pentecostal, ansioso, aflito, preocupado com isso, com aquilo, quando a Bíblia diz: seja consolado. Amados, e o ser consolado em todas as áreas da sua vida, seja no seu casamento, se ele estiver passando por tribulações, seja nas suas finanças, na tua empresa, no teu emprego, no teu ministério, seja consolado. Amados, o privilégio que Adão e Eva tinham de, na viração do dia, sentar ali e conversar com Deus era inimaginável. Aquele tempo do consolo, aquele tempo do carinho. Você já passou por claro que já, passou por uma luta muito grande e conversou com uma pessoa e se sentiu consolado pelo conselho que ela te deu, pela palavra que ela te deu, pois o Espírito Santo tem isso para você e para mim todo dia, todo dia, todo dia. Negue-se a viver um dia e ir dormir aflito, agitado, angustiado e até deixar de dormir. A Bíblia diz: seja consolado. Pastor, mas é que o senhor não sabe o tamanho do meu problema. Com minha esposa, com meu marido, com meus filhos, com esse, com aquele, na minha empresa, nas minhas finanças. Seja consolado. Abra-se para ouvir a voz do Espírito Santo. Ou você acha que ele não tem consolo para você? Pastor, o meu problema é muito grande. Nem o Espírito Santo. Será? Não é interessante que o Paulo escreve aqui: seja consolado. Amados, está falando para um nível de cristão muito elevado. É aquele cristão maduro e seguro. Independente das circunstâncias, ele está confiante. Amados, estar consolado está diretamente relacionado a estar vivendo em confiança. E que dizer do texto que nós somos consolados para consolarmos os outros? Que dizer desse texto? Paulo diz: regozijai-vos, seja perfeito, confie na obra de Jesus e seja consolado. Receba o consolo do Espírito Santo, receba o consolo do Espírito Santo. E ele diz mais: sede de um mesmo parecer. Não é interessante? Parece que Paulo ele via algumas figuras na igreja, né? Aquele irmão, aquela irmã, eu preciso falar algo para esse aqui também. Aquele lá tem que ser perfeito, aquele lá tem que se alegrar mais, aquele outro. E ele chega numa hora e ele diz: sede de um mesmo parecer. Olha o que Deus espera de você e de mim: seja de um mesmo parecer. Amados, é interessante que ser de um mesmo parecer é impossível sem você e eu abrirmos mão
sem você e eu sofrermos muitas vezes o dano, é impossível. Sede de um mesmo parecer. Nós estamos como Conselho de Pastores da cidade num momento muito especial. Estávamos essa semana mais uma vez na prefeitura, reunidos ali com alguns secretários, alguns pastores e também com o pessoal da Rede Globo. Pense, estávamos ali reunidos e conversando sobre a Marcha para Jesus que vai acontecer daqui a um mês e pouquinho. Cadê o Hernani? Um mês e... dia 23, 26? 26. E aí estava o pessoal da Globo ali mostrando, né, que vai ter a Marcha para Jesus. Ela vai acontecer da 1 da tarde até as 2h30, 3 horas. E logo em seguida vai engatar ali o Festival Promessas. Mas esse festival nunca aconteceu no estado do Paraná. E aí o pessoal colocou lá, olha pastor, nós vamos trazer o cantor tal, vai ser assim, vai ser assim. E aí eles colocaram na televisão lá uma amostra, né, de como vai ser a chamada. Mas eu me arrepiei só de ver. Parece a chamada de novela, assim, né? Vem aí, Festival Promessas. Né? Não é maravilhoso? Amados, existem algumas coisas que estão acontecendo nessa cidade por causa da unidade dos pastores. Você sabia disso? A Bíblia diz que a unidade, na unidade, as pessoas vão aceitar Jesus, vendo o quanto os crentes se entendem. Sabia disso? Imagine você, chegar numa igreja e os crentes brigando. Não, agora eu vou fazer o sexto. Não, mas agora é hora da oferta. Não, eu quero fazer o sexto agora, vou ultrapassar. Imagine. Não sou eu que prego hoje, não é você, não sou eu. Eu que toco o violão, esse teclado é meu, vou levar para casa. Quem que vai aceitar Jesus numa igreja dessa? Não vai, é difícil, não é verdade? E Paulo diz, sede de um mesmo parecer. Mas é possível viver isso nos nossos dias. Sede de um mesmo parecer. É tão precioso esse padrão que Deus coloca para nós. E eu estava conversando na terça, estava até falando para os irmãos ali agora no nosso momento de oração, antes do culto. Estava falando um pouco sobre essa reunião, que estava o pessoal da prefeitura, e pastores, e o pessoal da Rede Globo. E conversa disso, e aí olha, mas falta isso, outro precisa aquilo, e outro, não, mas não vai dar tempo, não vai dar. Eu falei, irmãos, olha, parabéns pelo trabalho, pelo esforço de todo mundo, mas agora eu queria perguntar, alguém aqui leu a Bíblia hoje? Aí fica aquele silêncio, né? O pessoal da Globo me olhou assim. Falei, pois então eu vou ler a Bíblia agora. Aí lemos um texto da palavra de Deus. Ministramos a vida dele. Sabe quando vem aquela presença gostosa do Espírito Santo, assim que... Aí já fomos falando, fui agradecendo e tal. E já aproveitei e falei do Jesus é Mais também para eles, né, convidando a Globo, né, para eles terem o privilégio de divulgar o Jesus é Mais também. Um tempo importante, amados. E eu falei para ele, para aquele diretor da Globo, o senhor vai experimentar algo diferente nesse evento. Ele falou, o que, pastor? O senhor vai ver que esse evento, ele vai abençoar pessoas. Eu li o Salmo 51, que diz, Deus, sustenta-me com espírito voluntário, então as pessoas se converterão a ti. Eu falei para ele, o senhor vai ver pastores, o senhor vai ver líderes que têm um espírito voluntário. E pessoas serão tocadas pelo poder de Deus. E vocês vão chegar ao final desse evento e dizer, nunca tivemos um evento tão tranquilo, tão produtivo, tão importante nas nossas vidas. Faltou ele dizer amém. Mas ele quis dizer, mas ele não sabia dizer amém. Ele está aprendendo ainda. Vai aprender ainda. Mas vai ser muito importante. Vamos ter a marcha. E queremos reunir um grande número de pessoas. À tarde vamos ter ali aqueles cantores e tudo mais. É para ir até umas 8 horas da noite. Venha com um sapato confortável. Né? Qual a importância disso? A importância é que nessa cidade vai ter um altar público muito grande que vai declarar que Jesus é o Senhor. Amém, amados? Essa é a importância. Pessoas virão de longe, pessoas vão entregar a sua vida para Jesus. Graças a Deus por isso. A Bíblia diz, sede de um mesmo parecer. Seja do mesmo parecer. Irmão, você que já está num grupo familiar, meu irmão, minha irmã, quero te dar um conselho. Converta-se aos teus líderes. Aceita a direção dele. Peça oração para ele. Converse com ele. Seja de um mesmo parecer. Nem sempre é fácil.
Já contei esse exemplo para os amados algumas vezes, mas quero relembrar. É um clássico no nosso meio, lá na aba em Curitiba. Tinha uma pessoa muito importante. Eu acho que ele era, eu só não lembro se ele era médico ou qual era a profissão dele, mas era uma pessoa assim muito estudada. E ele parou num grupo familiar, irmãos, de um sujeito que era assim semi-analfabeto, uma pessoa simples, falava português, o glória, o problema, falava tudo errado, mas um cara feliz, ou glória, né? Não tem problema. É isso aí. E aquele irmão chegou lá e pensou, o que eu estou fazendo nesse grupo? O cara nem português fala. E ficou ali macambuzo, ali uns 3 meses sem pedir oração. Ô irmão, tem um pedido de oração? Não, tá tudo bem. Tá, tudo bem, eu me viro, eu me basto, eu me unjo. E aquela coisa, né? Chegou uma hora, mas ele tinha um problema tão grande para resolver que não tinha mais saída. Aí ele pensou, bom, eu vou pedir oração para esse cara, não vai dar certo mesmo, aí eu já tenho uma desculpa para sair desse grupo de uma vez. E aí o irmãozinho, irmão, o senhor tem um pedido de oração? Tem. O que é? Aí ele contou, olha, o cara terminou, ficou olhando para ele assim. Olha, moço, não entendi nada do que o senhor falou. Não entendi nada, mas eu vou. Deus sabe, né? Aí ele pensou, amados, a oração daquele líder foi respondida de um jeito tão milagroso que o outro irmão se converteu de uma maneira tal, aquele líder. Não é interessante como Deus faz as coisas? Sede de um mesmo parecer. Amados, passa por humilhar-se e reconhecer que o meu irmão é maior do que eu. Passa por isso. Sede de um mesmo parecer. É um dos últimos conselhos de Paulo aqui. E ele diz mais: regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer e vivei em paz. Tem uma olhadinha que está escrito em João 14, versículo 27. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Mas parece que Jesus é redundante nesse texto. Mas aqui, amados, nós vemos ele expressando o desejo do coração dele. Ele diz: eu já dei a minha paz para você. A Bíblia diz: vivei em paz. A Bíblia não está dizendo tenha momentos de paz. Já viu essas propagandas, né? A vida é feita de momentos. E lembra dos supermercados bandeiras, né? Viva hoje, não sei o quê. Não. A Bíblia está dizendo: viva em paz. Não importa a circunstância, não importa a sua idade, não importa a sua profissão, não importa a sua conta bancária. Vivei em paz. Como isso é possível? Só é possível porque Jesus nos deu a paz. Quando ele diz: eu não vou lá dou como o mundo a dá, é porque há uma diferença. A paz que o mundo oferece é passageira, é frágil, é muito fraquinha. E ela está ligada a bens materiais. Por que as pessoas jogam na loteria? Por que as pessoas enfrentam fila e gastam semana após semana dinheiro que é salário naquilo ali? Porque estão buscando paz. E Jesus diz: a minha paz não é desse jeito. A minha paz não é desse jeito. Aliás, tem um estudo, né? Não sei quantos já viram isso, que parece que mais de 80% das pessoas que ganham fortunas em loterias em menos de 5 anos não tem mais nada. Além de serem sequestrados e mortos e não sei o que mais, e não sei o que mais. Jesus diz: eu dou a minha paz, mas não é como o mundo a dá. A paz que o mundo oferece é extremamente passageira. Mas a paz que eu dou para você, ela é eterna, ela é permanente. Amados, o que a Bíblia está nos mostrando é que esse é o padrão que Deus estabeleceu para nós. E é possível alcançar. Quando você falar com Deus hoje, exponha-se na presença dele e diz: Deus, a partir de hoje, eu vou desfrutar da paz que Jesus prometeu. Paz na minha alma e paz no meu físico também. Eu estava vendo uma mensagem do pastor Kenneth Hagin. Kenneth Hagin já é falecido, mas é um dos grandes avivalistas, dos grandes heróis ali dos anos 50, anos 40. Ele fundou o Instituto Rema, e muitas das lições que nós temos hoje na nossa Fateme TV, elas são extraídas ali daquele instituto, daquilo que Deus deu para aquele homem. E ele teve situações gravíssimas de saúde. E ele se converteu de uma tal maneira, ele se converteu à palavra de Deus,
que ele passou a desfrutar de paz no seu físico, sem nunca mais ficar doente, amados. Quando Jesus disse, eu deixo a paz e viver em paz, busca essa paz. Deus, eu me nego a viver aflito, angustiado, enfermo, com medo. Deus, eu decido viver em paz. E deixa o Espírito Santo agindo na sua vida. Ele é poderoso para levar você e a mim a esse padrão de vida, amados. Amém? A Bíblia diz, e o Deus de amor e de paz será convosco. E por fim, o versículo 12 diz, saudai-vos uns aos outros com ósculo. Sabe o que é ósculo santo ou não? É um beijo. Ainda bem que não estamos na Rússia, né? Senão eu tenho que beijar os homens na boca aqui. Isso não ia ser meio difícil aqui, né? É verdade, sabia que é? Já pensou, Gerson? Chegar um russo com uma barba daquele tamanho, né? O que a Bíblia está dizendo, amados? A Bíblia está dizendo, respeite, ame, valorize o teu irmão. Você só beija quem você ama. Você só trata assim quem você vê superior a você mesmo. Você não beija teu inimigo. Quem beija o inimigo é coisa de Judas. Não é verdade? Tratai-vos, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. E por fim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. A minha oração é que você, a sua casa, possa desfrutar desse padrão de vida cristã. Você possa experimentar a paz no teu ministério, nas tuas finanças, no teu casamento, na tua família, em todas as áreas. Que você possa regozijar-se, ser perfeito, confiar na obra de Jesus, ser consolado, amados, ter intimidade com o Espírito Santo. Intimidade com o Espírito Santo. Aliás, sugiro para você, de vez em quando, né, quando você está lá no seu computador, entre no YouTube e digite lá Rainer Bonk, por exemplo, põe lá o nome desses homens lá, pega umas mensagens antigas deles, alimente-se desse material, encha-se da presença do Espírito Santo. Amém, amados? E que você e eu possamos cada vez mais desfrutar de uma vida abençoada, poderosa e em paz. Convido você a ficar em pé, por gentileza.